tema de hoje: quem é você neste mundão que nós vivemos? Quem é você neste mundo? Bom, os mais velhos devem lembrar que antigamente tinha um cara que explicava quem era ele. Ele cantava: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Os mais velhos, tem gente que lembra dessa música aqui? Graças a Deus não sou só eu, né? Quem somos nós nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Aliás, essa era uma pergunta que nós deveríamos nos fazer pelo menos uma vez por ano. Quem sabe no Natal, no Ano Novo, ou no dia do nosso aniversário, a gente devia pensar sobre isso. Por quê? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender algumas coisas relacionadas com a nossa vida. Se você está aqui, está vivo, graças a Deus, porque Deus tem um propósito para mim e para você. Aliás, se você está aqui, está vivo, parabéns, você é um vencedor. Como assim? Quando começou a tua vida, aliás, antes de começar a tua vida, segundo as estatísticas, você, no meio de 300 milhões de espermatozoides, todos com o mesmo objetivo, todos querendo chegar no mesmo lugar, no meio de 300 milhões, segundo estimativas dos médicos cientistas, você foi o único que conseguiu chegar lá. E se você foi o único que conseguiu chegar lá, é porque Deus tem propósito para a tua vida. Essa corrida, esse primeiro vestibular que eu e você passamos, já marca a nossa vida. Porque os outros, do meio dos 300 milhões, só eu, o restante morreu. Nós conseguimos chegar no objetivo, fecundamos e fomos formados dentro do ventre das nossas mães. Nascemos. E se chegamos até hoje aqui, eu só tenho uma coisa a pensar, irmãos: Deus nos ama bastante e tem propósito para as nossas vidas. Isso é fato. O texto da palavra nos diz que quando Deus fez o homem, quando Deus imaginou, pensou no homem, a Bíblia diz que Deus deu forma. Deus pegou o pó e do pó da terra ele deu forma e depois deu um sopro de vida. O pastor Ronaldo esteve pregando aqui para a gente quinta passada e ele explicou muito bacana a explicação dele sobre este assunto da formação do homem. O homem, Deus criou o homem assim, Deus formou, Deus deu forma. Você pode pegar nos textos bíblicos, por exemplo, eu vou ler aqui para você em Gênesis capítulo 1, acompanha aqui no telão, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, com a forma da nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso aqui eu fiz questão de repetir de manhã: homem e mulher os criou. Quando Deus criou, Ele criou homem e mulher. Que passar disso, cuidado que é procedência maligna. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando Deus deu a forma para o homem, a gente lê aqui, parece um negócio simples, né? Chegou, fez o barro, soprou, aí o homem começou a viver. Não, irmãos, é um negócio complexo e interessante, inclusive. Existem tantas curiosidades no nosso corpo, no corpo humano, que se a gente começa a estudar, eu peguei algumas aqui curiosidades. Existem umas
mais de uma centena. Deus, quando criou a gente, Deus nos criou com uma capacidade extraordinária. Deus não simplesmente chegou, fez, soprou, falou, vive aí. Não, Deus tinha, como estudamos semana passada, prazer em todo final da tarde chegar perto de Adão, e aí, Adão, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Tal, batia aquele papo. Deus tinha prazer nisso. Aí o homem pecou, e por causa de Adão e Eva que pecaram, o pecado entrou na vida humana. Aí veio Jesus, que através da sua vida sem pecado, ele aniquilou o pecado e trouxe perdão para a gente. Hoje a gente pode novamente se relacionar com Deus, se conectar com Deus através de Jesus. Ou seja, Deus criou a gente com uma capacidade, com uma inteligência. É o único animal que é racional, os demais são irracionais. E Deus, Ele pensou nos mínimos detalhes, Eu não tenho tempo aqui para falar de curiosidades, que eu já falei em outras ministrações, a capacidade que a tua visão, que a minha visão tem, de enxergar, a capacidade da nossa mente, a capacidade do esqueleto humano, de toda a ligação que nós temos de veias, de músculos, funciona tudo perfeito. Isso aqui é o mínimo. Eu tive buscando até umas outras curiosidades interessantes. Não sei se você sabia, mas o teu cérebro, algumas vezes, ele fica mais ativo quando você está dormindo do que quando você está acordado. E é interessante isso, porque, não sei se você já passou por isso, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu estou deitado, estou dormindo, e quando eu acordo no outro dia, às vezes eu lembro de algum sonho que parecia ser até muito real. A minha esposa, ela falou, você falou de noite. Essa noite você estava até orando, repreendendo. É mesmo, eu não sabia. Para mim eu estava dormindo. Mas é interessante que os cientistas começaram a examinar e descobriram que a mente humana, muitas vezes, à noite, ela funciona mais do que quando você está acordado. É incrível isso. Uma outra curiosidade aqui para você: uma pessoa tem em média 67 espécies diferentes de bactérias em seu umbigo. Então você trata de lavar bem o seu umbigo, né? Lembra que sua mãe falava para você isso? Lava atrás das orelhas e o umbigo. Não era assim antigamente? Pois é, tem pelo menos 67 tipos diferentes de bactéria no seu umbigo. Outra curiosidade legal, que Deus pensou: a cada segundo, o seu corpo produz 25 milhões de novas células. Isso significa que em 10 segundos, você terá produzido mais células do que o número de habitantes do Brasil. O seu corpo, ele está sempre se regenerando. É incrível isso, essa capacidade que Deus colocou no corpo humano de se regenerar, de se recriar, de se reestruturar. É fantástico isso. Por exemplo, os cientistas estimam que o nariz pode reconhecer 1 trilhão de odores diferentes. Já pensou, esse negócio que você tem, uns tem grande, outros tem pequeno, esse que você limpa de vez em quando para dar baile, né? Isso tem uma capacidade de pelo menos 1 trilhão de odores diferentes de captar, de sentir. Os dentes humanos, para quem tem, claro, os dentes humanos, segundo os cientistas, são tão fortes quanto os dentes de um tubarão. É incrível isso. O seu corpo, isso aqui eu achei legal, o seu corpo, meu corpo, produz um raio de luz suave, mas infelizmente são invisíveis a olho nu, mas a gente emana um tipo de raio, segundo aqui os especialistas. Uma outra curiosidade: durante a vida, uma única pessoa produz saliva suficiente para encher 2 piscinas olímpicas. Haja saliva, hein? Jesus amado. Outra curiosidade: o suco gástrico que nós temos no estômago, ele é tão ácido que ele pode dissolver até metal, para você ter uma ideia. Outra coisa interessante aqui para vocês: além das suas impressões digitais, a impressão da sua língua também é única no mundo. Então cuidado com a tua língua, porque a tua língua é única.
Interessante isso. O único músculo do corpo humano que nunca se cansa é o coração. E é interessante que se você viver até os 70 anos, o seu coração terá batido cerca de 2,5 bilhões de vezes. Olha, quando Deus fez o homem, o que ele pensou? Outra curiosidade aqui, em um mês, você faz xixi suficiente para encher uma banheira. Alguns acho que até transborda, né? Ao longo da sua vida, a maioria das pessoas passa em média um ano inteiro sentado no banheiro. Alguns até mais, né? Outra curiosidade bacana aqui, os seus olhos piscam cerca de 20 vezes por minuto. Isso é mais de 10 milhões de vezes por ano. Tem outras curiosidades, eu não tenho tempo de ficar falando. Por que eu te trouxe isso? Para você entender que quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, quando Deus deu o molde assim, nos moldou, Deus te pensou em tudo. Deus fez a mim e a você para a gente dar certo, para a gente viver uma vida abençoada. Quando nós ganhamos aquele vestibular que eu citei no começo, quando nós vencemos em meio a 300 milhões, nós fomos único, às vezes acontece de 2 ou 3, mas na maioria esmagadora dos casos, um que consegue entrar a fecundar. Esse um que entrou e fecundou, esse foi o vitorioso. Então eu repito o que eu disse no começo aqui, se você está aqui hoje vivo, é porque você foi vencedor na primeira corrida que você teve na tua vida, no primeiro desafio você foi vencedor. Eu vou falar de novo. Você foi o vencedor na primeira batalha, na primeira corrida, no primeiro vestibular que você teve na tua vida, por isso você está aqui. Deu para entender? Ou seja, você não está aqui para preencher o espaço da existência. Você não está aqui só para ser mais um. Eu não acredito, porque como eu citei há pouco, da vida do menino aqui, do Renan, Davi, no Salmo 139, a gente já cansou aqui, cansou no sentido figurado, aqui a gente já gastou muito tempo estudando sobre esse texto. Davi escreveu o seguinte no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, ó Deus, Tu sabes a hora que eu vou deitar, a hora que eu levanto, antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, o Senhor tinha escrito todos os dias da minha vida. Então, eu já falei sobre isso aqui, só repito, Deus, eu não imagino Deus escrevendo assim, aquele ali, ele vai se lascar na vida, não acredito. Eu acredito que Deus sempre teve propósitos de nós sermos uma bênção aonde nós estivermos, com quem nós vivermos. Deus tem propósitos, Deus tem ideias e estratégias para nos revelar, para a gente ser uma bênção. E por que isso não acontece? Simples, porque as pessoas não conhecem Deus como deveriam conhecer, e quando dizem que conhecem, não tem relacionamento profundo, não tem com Ele essa conexão. E é interessante isso, eu quero estudar isso, claro, à luz da Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos, no livro de Provérbios agora, capítulo 16, veja o que Salomão escreveu, dando dicas para mim e para você, vivermos uma vida abençoada. Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 1, vamos ler aqui. Glória a Deus. Deus é bom. Porventura tiver alguém sem Bíblia do teu lado, reparta a leitura aí com ele, por favor. Reparta também no sentido figurado, não vai rasgar a Bíblia da metade, né? Provérbios 16, 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3, ele dá uma dica maravilhosa, ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que dica:
consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 4 ele diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Versículo 5 ele escreveu: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Versículo 6: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Versículo 7: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Versículo 8: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Só até aí. Aliás, um adendo aqui, eu sempre disse, algumas pessoas falam: pastor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não consigo e tal. Irmão, começa lendo Provérbios, tem 31 capítulos, mês de 31 dias, você lê um capítulo por dia, você vai ser muito edificado, você vai ser até, vai se animar para você ler o restante da Bíblia. Se tem 30 dias o mês, lê num dia 2 capítulos, o restante você lê um. Você vai ser ricamente abençoado. Você quer aprender sobre tudo na tua vida? Você quer ter uma vida abençoada, próspera? Você quer ter um relacionamento abençoado, próspero, um trabalho bom, uma vida saudável? Leia o livro de Provérbios, que está cheio de conselhos para aqueles que querem viver uma vida abençoada diante do Senhor nesta terra. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários exemplos de pessoas que entenderam por que existiram. Porque, como eu disse há pouco, pelo menos uma vez por ano, sei lá, a cada 6 meses, 3 meses, a gente precisa parar e se autoanalisar. De que forma? Senhor, para que eu estou aqui? Porque lembra, irmão, que eu disse há pouco, Deus não fez a gente para preencher o espaço da existência. Deus não permitiu que eu e você vencêssemos aquela batalha, fôssemos vencedor lá naquele momento, para que a gente chegasse hoje e vivesse uma vida medíocre, mediana, uma vida de altos e baixos, uma vida de tristeza, de depressão, de ansiedade, de desconfiança. Deus não, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu leio a Bíblia, que se Deus permitiu que isso acontecesse, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Ele vai reverter essa situação em bênção para nós. Isso é fato. O problema é que as pessoas hoje, elas não têm mais esse pensamento de se relacionar com Deus como deveria. Aliás, só se pensa em se relacionar com Deus quando tem uma necessidade. Está doente, está precisando de dinheiro, de trabalho, aí ele lembra do Senhor, aí ele vai para a igreja, ele faz votos, mas depois que está tudo bem, que tem saúde, está vivendo, a tendência das pessoas é se afastar de Deus. Por isso que às vezes, ou na maioria das vezes, nós passamos por problemas. Apesar de Jesus ter falado que nesse mundo nós teríamos aflições, e nós temos aflições, todavia ele disse: eu venci o mundo. E quando Jesus declarou isso, ele estava dizendo: eu estou com vocês. Mateus 28, 20. Todos os dias até a consumação dos séculos, eu estou com vocês. Então, se nós crermos nisso e vivermos isso, meus irmãos, algumas coisas maravilhosas vão acontecer em nós e através de nós. Depende da gente. Por exemplo, como eu disse, entre tantos que tem na Bíblia, veio no meu coração o desejo de citar a vida de José. José lá no Egito. José no Egito, esse rapaz, ele foi um desejo do seu pai por muitos anos. Jacó, ele casou com uma mulher, foi obrigado a casar com ela, porque era mais velha. Depois ele acabou casando com aquele que amava, aí deu aquele rolo, porque ela não podia engravidar, aí ela botou uma serva para servir Jacó, aí a outra que já tinha filhos ficou também com ciúme, botou serva dela, ficou uma treta de família. Jacó teve 10 filhos, da sua outra mulher, das suas conservas. Daquele amava, ele não conseguia ter, até que um dia, a Bíblia diz que Deus abriu a madre, e aquela mulher teve um filho, e nasceu José. Quando José nasceu,
Jacó, seu pai, ele era o que ele queria, o filho daquela mulher que ele mais amava. E ele, infelizmente ou felizmente, dedicou muito tempo para cuidar do menino, educar o menino. Diz o texto que uns tinham, os outros 10 tinham uma túnica cinza, por exemplo, e José tinha uma túnica colorida. Os outros ficavam com ciúmes, isso era fato. Um belo dia, os outros estavam cuidando das ovelhas, dos pastos do pai, e Jacó fala para José: José, vai ver como estão seus irmãos, pergunte lá como é que eles estão, toma cuidado. E o texto da Bíblia diz que José, quando chegou lá, os irmãos olharam e falaram assim: lá vem aquele sonhador, aquele cara que tem aquele sonho doido, olha a túnica dele, está vendo? Impecável, e nós aqui, que raiva que eu estou desse camarada. O texto da Bíblia diz que eles se uniram, eles queriam matar, mas por causa de um irmão, eles falaram: não vamos matar não, vamos vender ele, vamos sumir com ele. E eles venderam José como um escravo, e falaram para os seus pais, mentindo, que José tinha sido morto, atacado por um animal e havia morrido. Jacó ficou muito triste, muito decepcionado. E José, 17 anos de idade, moço de tudo, ele foi levado escravo lá para o Egito. E é interessante que, é aqui que eu quero chegar, porque quando você olha para a Bíblia e lê a história de José, com 17 anos, ele estava como um escravo na casa de um chefe de guarda de Faraó, que o havia comprado. E esse rapaz, José, ele era tão bonzinho, tão assim, elegante, sincero, fiel, que o texto diz que tudo que José colocava à mão nos negócios do seu patrão, na sua casa, o texto diz que Deus fazia prosperar. E o seu senhor, quando olhou aquilo, falou: pô, cara, onde você mexe, o negócio prospera, enriquece. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar você como dona, que líder de tudo. Você vai cuidar de tudo, exceto de mim, da minha esposa, o resto você cuida de tudo. E o que eu aprendo com isso? José, com 17 anos, preso, longe do pai, da mãe, da sua cidade natal, ele deveria ou poderia estar triste, depressivo, cabisbaixo, reclamando: ó vida, ó dor, meu Deus, por que eu nasci, Senhor, para viver isso, meu Deus? Porque ele conhecia Deus. Ao contrário, o texto diz que José, ele trabalhava, ele se esforçava, ele fazia, e Deus prosperava. Até o dia que a mulher desse cara tentou José, que ela vivia tentando se deitar com ele, porque ele era um rapaz formoso. De tanto que tentar, ele acabou fugindo, seminu, e ela mentiu, e ele foi parar numa prisão. Ele ficou durante pelo menos uns 9 anos, de 9 a 10 anos, numa prisão, injustamente. Lá então na prisão, naquele lugar, eu acho que ele tinha todas as razões do mundo para confrontar Deus, para reclamar de Deus por causa da sua situação, preso injustamente, só porque ele foi fiel a Deus. Mas isso é ilógico, isso não é possível. Mas ainda assim o texto diz que na prisão, olha que interessante, tudo o que José fazia, Deus prosperava. O que eu acho interessante é que José tinha uma conexão com Deus. José tinha um entendimento com Deus tão grande, que essas circunstâncias, situações da vida, não influenciaram a sua fé. Ao contrário, ele sempre esteve firme, servindo ao Senhor. E aí chega um belo dia que Faraó teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos que ele teve, mexeu com Faraó, ele ficou preocupado. Aí ele chama os seus correligionários, os seus conselheiros, os seus magos, intérpretes, conta os sonhos, mas ninguém consegue interpretar, ninguém consegue definir o que era. E aí alguém que tinha sido liberto da prisão anos atrás,
por causa de uma revelação que Daniel teve acerca dele. Ele se lembra, e ele diz assim: Faraó, tem um cara na prisão, esse cara aí parece que tem um espírito dos deuses. Ele falou exatamente o que ia acontecer comigo ali, exatamente. Tem alguém na câmera aí? Tudo bem? Obrigado. Ele falou exatamente. Então, que tal chamá-lo? Chamaram José. Meu irmão, na prisão, durante uns 10 anos. Como é que você acha que esse cara estava? Mal vestido, talvez barbudo, banho na prisão, não sei se era constante. Chamaram José, e ele veio do mesmo jeito que ele estava. Se apresentou diante de Faraó. Faraó conta o sonho para ele, os 2 sonhos. Eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Abra aí no livro de Gênesis 41, por favor. Deus é bom. Deus é bom. Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos. Versículo 25 de Gênesis 41. Amém? Achamos aí? E ele diz assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Versículo 26, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Versículo 27, as 7 vacas magras e feias surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. 28, é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 29, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. 30, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Versículo 31, a fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Versículo 33, procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. 34, o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. 35, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. 36, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. 38, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? 39, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. 41, e o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 42, em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. 44, disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito.
Versículo 45, o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Jesus amado, não podia deixar José? Não era mais fácil falar, ô Zé, chega aí. Não, o Zafenate-Paneia, vem cá, Deus do céu. Enfim, 45. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. 48. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. 49. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a sua medida. 50 anos, ou antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. 54. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Por último, 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Só até aí. Eu fico pensando o seguinte, meus irmãos: qual era o propósito da vida de José? Por que José nasceu? Ele entendeu isso. Como eu disse, ele tinha uma conexão com Deus tão boa, tão forte, tão bacana, que mesmo com 17 anos, sendo vendido como escravo, ele permaneceu firme diante do Senhor. Dos 17 aos 30, 13 anos, ele ficou vivendo cativeiro, ora na casa de Potifar, ora na prisão. 13 anos de sofrimento, 13 anos longe do seu pai e da sua mãe, 13 anos longe da sua terra natal. Ainda assim, segundo os textos de Gênesis, tudo que ele fazia, Deus prosperava. A conexão dele com Deus era tão boa que meus irmãos, para pensar. José deveria orar no mínimo umas 2, 3 vezes por dia. Na prisão, na casa de Potifar, ele deveria orar. Por quê? Porque quando ele chegou perto do faraó e ouviu os sonhos, ele parou, pensou e Deus revelou. E por que Deus revelou? Como vimos semana passada, Deus tem estratégias para revelar as nossas vidas. Vou falar de novo. Deus tem estratégias para revelar as nossas vidas. E Ele revela para quem? Para todos aqueles que o buscam. Se José ficasse na prisão, ó vida, ó dor, até quando, meu Deus? Ele nunca ia ouvir a voz do Senhor. Aí imagina um rapaz, roupa de prisão, de prisioneiro, maltrapilho, é colocado diante de Faraó. E Deus dá para esse homem agora de 30 anos a revelação dos sonhos. Aí Faraó olha para os seus conselheiros, deve ter balançado a cabeça assim, falou assim: no Egito a gente nunca vai encontrar ninguém como esse cara. Esse camarada tem um espírito divino. Olha, tudo que ele falou condiz com o meu sonho. Então o que Faraó fez? Vem cá, filho. Tirou um anel do dedo dele, aquele anel selo,
Esse anel selo era como assim, ó, onde ele batia, palavra de rei, nunca mudava quando havia um carimbo, com esse anel selo do faraó e dos outros reinados. Ele tira o anel do seu dedo e coloca no dedo de José. Aí ele fala assim, vai trocar de roupa, bota umas roupas de linho fino nesse cara aqui, trata dele. Imagina o banho de loja que José deve ter recebido. Imagina os perfumes que devem ter dado para ele passar. Aí quando ele chega, coloca uma corrente de ouro no pescoço dele. Aí cheirosão, bonitão, tal. Os faraó se levanta e fala assim, gente, depois de mim, quem manda é esse cara aqui. Ou seja, qual era o propósito de Deus para a vida de José? Que ele fosse o salvador da pátria naquela questão. Demorou 30 anos para acontecer, mas quando você permanece firme, crendo na provisão, na presença de Deus na tua vida, pode passar o tempo que for, na hora que chegar o momento, Deus vai abrir as portas e as coisas vão acontecer. Depende de você, Deus continua o mesmo. E é interessante que a fome começou e vinham gente de todos os lados, até que veio os irmãos de José. O texto diz isso, que quando José os viu, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José, porque José estava aquelas roupas egípcias, de uma outra forma, e eles não reconheceram. José, quem leu o texto, ele fez de tudo para o seu irmão mais novo, da mesma mãe, ficar lá, aí voltou, o pai ficou triste, aí eles voltaram, até que José não suportou mais naquele momento, e se revelou, falou, eu sou irmão de vocês, eu sou irmão de vocês. E eles choraram, e eu imagino, irmãos, quando eles viram José assim, acho que o pensamento deles foi assim, estamos lascados. Porque nós fizemos mal para José. Imagina o medo deles. José fala com o faraó autoriza, vem toda a família de Jacó, tudo que eles têm vem para o Egito, são bem recebidos, recebem uma boa casa e tal, estão morando ali, até o dia que Jacó morreu. Acompanhe aqui no telão, Gênesis 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. 16, eles, mais uma mentira. Eles mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou, agora não é nosso pai, é teu pai. E teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Por quê? Cara, esses caras estão achando que eu estou com raiva deles. José não tinha mágoa no coração. Olha o que ele diz, versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. 19, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José se apresenta, se mostra o pai e mãe e fala assim, gente, você acha que eu estou com raiva de vocês? Você acha que eu quero mal de vocês? A minha vida está boa. Eu sou segundo depois do faraó, moro num palácio, tenho riqueza, tenho mulher, 2 filhos abençoados, sou respeitado em todo. Você acha que eu estou preocupado em fazer mal para vocês? Vocês fizeram mal para mim, mas Deus já tinha uma estratégia para a minha vida, e no tempo de Deus aconteceu, aleluia. Meu irmão, eu vou falar aqui o que eu falei 2 domingos, domingo retrasado, domingo passado, sobre o fator tempo. Deus é atemporal, Deus não está no tempo, o tempo existe para mim e para você. Passado, presente e futuro. Nós não sabemos o futuro, Deus de fora, Ele sabe o futuro. Aliás, a Bíblia diz, conta em alguns textos,
o que vai acontecer no futuro, aliás, o que já está acontecendo. A Bíblia fala sobre isso. Então, como Deus está fora, Deus já sabe o que vai acontecer aqui. Se eu e você permanecermos firmes, por pior que seja a cilada do inimigo, por pior que sejam as pessoas que lutem contra nós, falem mal de nós, critiquem a gente, se você permanecer firme, focado em Jesus, como diz Hebreus 12, autor e consumador da nossa fé, se você permanecer firme, vai chegar um momento aqui do teu futuro, que a tua vida vai se encaixar direitinho naquilo que Deus já planejou para você realizar. É isso que eu vejo na vida de José. Por isso, meu irmão, repito aqui o que eu disse no começo. Quando eu e você nascemos, a gente já nasceu vitorioso. Nós já nascemos porque Deus tinha propósitos. Qual era o propósito de José? Ser o grande governador do Egito, organizar uma situação que em 7 anos havia fartura, 7 anos de fome, ninguém morreu de fome. Porque quando as pessoas não tinham o que comprar, iam para o Egito comprar, porque o Egito estava abalroado, tinha como grãos de areia, tinha um monte. E por que tudo isso? Porque Deus deu uma estratégia. Deus pode mudar situações terríveis em situações abençoadas. Deus tem essa capacidade, Ele tem todo o poder. Por isso que a Bíblia diz, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus quer agir na minha e na tua vida. Deus quer usar a minha vida. É por isso que nós estamos aqui. Eu falei aqui de manhã e repito, irmão, você acha, se José pensasse como muitos de hoje, eu quero ganhar dinheiro para mim, eu quero viver a minha vida, o resto que se lasque, o Brasil que se lasque, o mundo que se lasque, os vizinhos que se lasque, eu quero viver a minha vida. Já pensou se José pensasse assim? Mas José, ele pensava nos outros. E Deus, quando chamou eu e você, Ele chamou eu e você para a gente marcar a geração que nós estamos vivendo hoje. Deus me chamou e me chamou você para a gente ser uma bênção. Deus me deu talento, deu talento para vocês, para você usar o teu talento para abençoar pessoas. Você acha que Deus te deu dinheiro para você? Como eu falei aqui de manhã, né? A gente vê os programas de televisão, as pessoas acumulam. Já viu aquele programa de acumuladores? Tem gente que acumula lixo, acumula carro, acumula livros, de tudo. Agora a pessoa que acumula dinheiro, todo mundo bate palma, fala, nossa, você vê, o cara Deus não te fez para você acumular dinheiro, daqui a pouco você vai morrer, vai ficar tudo aí. Por que Deus enriqueceu e enriquece pessoas que entendem, que tem esse relacionamento com Ele? Porque Deus quer te tornar um canal para você abençoar outras vidas, outras pessoas. E é por isso que não tem muito crente rico, porque se tivesse muito crente rico, entenda essa expressão, a pessoa só ia pensar em si. Como aquele filme do Deus Todo-Poderoso, ou do Todo-Poderoso, que o Jim Carrey quer o poder de Deus para resolver a vida dele, o mundo que se lasque. Aí ele resolve a vida dele e acaba com o resto do mundo. Até ele entender que Deus sabe de todas as coisas, Deus tem propósito em todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que a gente não entende isso e a gente acaba entrando, sendo influenciado pelas questões da vida e do mundo. A gente desiste de Deus, a gente desanima de Deus, a gente se afasta de Deus, como se Ele fosse culpado de tudo que está acontecendo na nossa vida. Ao contrário, Deus tem preservado a gente, Deus tem dado saúde para a gente. Irmãos, muita gente morreu nessa pandemia, nós estamos aqui vivos graças ao Senhor. Deus preservou. Mas é que eu me guardei. Teve gente que se guardou e morreu, teve gente que tomou vacina e morreu, mas nós estamos aqui. Por quê? Porque Deus ainda tem propósitos para a minha vida e para a tua vida. É por isso que nós estamos nesse mundo. Então, meu irmão, meu conselho para você hoje, para a gente encerrar aqui, é você olhar para si e falar, qual é o meu propósito, Senhor? Por que eu estou vivendo aqui? A mãe de Samuel sabia qual era o propósito dela. Você só vê um relato na Bíblia, no livro de Samuel, sobre a mãe dele. Essa mulher queria ter um filho. O marido tinha uma outra mulher, a outra mulher tinha filhos, e essa outra mulher dava risada dela. E ela orava, e ela clamava, e ela orava, e ela clamava, e até um dia que ela falou assim, Senhor, eu quero ter um filho, Senhor, e quando eu tiver esse filho,
Eu vou apresentá-lo a ti, eu vou entregá-lo ao Senhor, para ele servir ao Senhor. Eu só quero ter esse prazer de ter o filho. E o texto diz que depois dessa oração ela foi embora e engravidou. Meses depois ela voltou, pegou o filho desmamado e apresentou ao sacerdote, falando assim: está aqui, isso aqui é para servir ao nosso Deus. E o texto também diz que depois ela foi mãe de outros filhos, porque Deus, quando abençoa, abençoa mais do que a gente imagina. E Samuel foi um dos maiores profetas de sua época, marcou a sua geração, com a capacidade que Deus deu para ele, dele abençoar, dele falar a verdade, dele pregar a verdade para as pessoas de sua época. Ou seja, a mãe de Samuel, ela sabia qual era o chamado de Deus para a vida. Eu preciso ter um filho, e quando eu tiver esse filho, eu vou apresentar ao Senhor. Elias sabia qual é o propósito de Deus. Por que eu estou aqui? E olha que Elias teve até uma recaída, segundo o texto. Um certo momento, depois de ter feito um milagre extraordinário, chover fogo dos céus, queimar o holocausto, o texto diz que ele ficou triste porque soube que a Jezabel queria matá-lo. Aí ele foge, aí ele fica ali, até que ele vai parar dentro de uma caverna, e dentro da caverna Deus fala, passa e fala para ele: sai aí, filho, sai aí. Falou: e o que você está fazendo aí? Não, agora eu estou triste, porque eu prefiro morrer, Deus, porque para mim já deu, né? Tudo que tinha para fazer eu já fiz, né? Senhor, acho que eu já cumpri o que o Senhor queria. Deus falou: por quê? Não, porque só sobrou eu. Você está pensando que aquilo que eu falei semana passada, né? Enquanto você vem com a espiga de milho, eu já estou com o curau pronto faz tempo. Além de você, tem mais um monte de profetas. Mas eu ainda tenho coisas para realizar através da tua vida. Sai da caverna, vem cá. Você vai em tal lugar, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso e isso. E enquanto ele fazia, o que aconteceu? Veio uma carruagem de fogo num redemoinho. Essa carruagem passou e o redemoinho levou ele para a presença de Deus. Aí sim ele cumpriu plenamente o propósito do Senhor. Ou seja, não adianta você ficar: meu Deus, eu quero morrer, meu Deus, para mim já está bom. Meu irmão, você vai morrer quando Deus determinou. A não ser que você vá pulo no viaduto e pule de cabeça para baixo. Caso contrário, você vai viver o tempo que Deus determinou para viver, eu e você. Então, enquanto a gente estiver aqui, vamos aproveitar o tempo, vamos ser uma bênção. Deus te deu talento, Deus te deu uma profissão abençoada, Deus te capacitou com dinheiro, Deus te deu saúde, Deus está com você todos os dias, Deus quer te sustentar, te capacitar, revelar estratégias para a tua vida. Só que você precisa despertar. E é para isso que a gente está aqui hoje estudando essa palavra. Para eu e você pensarmos o seguinte: qual é o nosso lugar nesse mundo? Por que eu estou aqui nesse mundo? Porque Deus tem propósito para a tua vida. Você já é mais do que vencedor. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele escreveu em Efésios capítulo 2:10 o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, quando Deus pensou em mim e em você, toda essa coisa que eu falei do nosso corpo, da nossa vida, dessa existência, Deus pensou o seguinte: isso aqui vai dar certo, essa aqui também, nem que seja só para cumprir aquilo, mas se ela permanecer, ela vai cumprir, vai ser uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção onde você está. Deus não quer que você fique de cabeça baixa, triste. Deus não quer que você fique reclamando, nem que você fique pensando que você não serve, que você não tem talento. Ao contrário, irmãos, algum talento você tem, alguma capacidade você tem, Deus já te deu, aleluia. Eu vou repetir aqui, uma vez meu pai contou essa história, muitos anos atrás, quando era vivo, eu já citei aqui em outras mensagens. Tinha uma irmã numa determinada igreja, que ela chegou no pastor e falou assim: pastor, eu quero sair da igreja, porque eu me sinto inútil. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei, eu venho aqui, ajudo na limpeza, malemar e tal, mas eu me sinto inútil, pastor. Eu estou pensando em sair da igreja. O pastor, muito sábio, falou assim: irmã, a senhora deve ter algum tipo de talento, tem que ter algum tipo de talento.
Ela falou: pastor, olha, a única coisa que eu faço mesmo assim eu oro todo dia. Inclusive levantou a saia, meu joelho está tudo marcado aqui, ó, porque todo dia eu me ajoelho e oro pelo Senhor, pela igreja, pela família, pelo Brasil, eu oro por todo mundo. O pastor levantou a mão para o céu e falou assim: irmã, esse é o seu chamado, continue por favor orando por mim e pela igreja, porque é por causa das suas orações que nós estamos de pé aqui pregando o evangelho. Veja, todo mundo tem um talento, todo mundo tem um chamado, basta descobrir e ir à frente. Nós ainda temos 4 meses ou 3 meses e meio de 2022 e o resto da vida que Deus nos permitir viver, para a gente ser uma bênção. Crê nessa palavra? Amém. Se você pode, tem fé suficiente para isso, com muita educação, respeito, olha para a pessoa do lado esquerdo e direito e fala assim: Deus te chamou para ser uma bênção. Amém?